Olá, espaçonauta! Gente, o assunto de hoje aqui é bacana demais. Olha só, o filme Oppenheimer acaba de se tornar o grande vencedor do Oscar 2024. Ele abocanhou 7 estatuetas. E não é para menos, viu, gente? O filme é realmente incrível. Se você não assistiu ainda, eu recomendo. Tive o prazer de assistir no cinema, achei bacana demais. Então não perca. Assista a Oppenheimer. Ah, tá bom, né? Beleza, agora vai virar crítico de cinema. Calma lá, galera. Você fica nervoso, você fica tudo bravo à toa. Claro que não. É porque eu trouxe para vocês uma história muito bacana aqui, que é o seguinte: o Julius Robert Oppenheimer, que ficou mundialmente aí conhecido como o pai da bomba atômica, que, na minha opinião, inclusive, um dos maiores desserviços da ciência até hoje, ele teve um papel importantíssimo na astrofísica, bem antes aí do projeto Manhattan. Sabia disso? Ah, não, né? Então agora você gostou, né? Então vamos lá que eu vou contar para vocês aqui. Na verdade, Oppenheimer pode ser considerado o pai dos buracos negros. Isso mesmo, muito bacana, né? Olha só, os estudos de Oppenheimer sobre a matéria são tão importantes e eles remontam a uma época anterior à ciência começar a compreender o atual conceito de buracos negros. Mas que trabalho é esse tão importante, gente? É o seguinte: em 1939, o Oppenheimer e seu colega da Universidade Berkeley, na Califórnia, o Snyder, publicaram um artigo pioneiro com o nome de contração gravitacional contínua. Esses dois cientistas usavam as equações da teoria da gravidade de Einstein, a relatividade geral, para mostrar como os buracos negros poderiam nascer. Bom, Oppenheimer e Snyder descreveram no artigo a seguinte situação: imagine você uma estrela feita principalmente de hidrogênio e hélio. A gravidade puxa os elementos da estrela para o seu centro. Mas por que a estrela não entra em colapso devido à gravidade? Isso então acontece porque existe uma pressão gerada dentro da estrela que faz com que a gravidade seja equilibrada. Bom, se não existisse essa pressão, gente, a estrela cairia ali sobre ela mesma, se tornando mais compacta, mais densa. Isso é, ela teria a massa semelhante à que ela tem, ou aliás, semelhante não, ela teria a mesma massa, porém, o tamanho dela seria menor, então seria mais densa. Bom, só que essa pressão aí, que é gerada no interior da estrela, não vem da combustão química, da queima, né? Porque se fosse assim, a vida útil da estrela não seria tão longa quanto ela é de fato, né? A duração do processo de combustão é muito pequeno, muito rápido, né? E também não vem da contração gravitacional, porque a densidade das estrelas não é a mesma para todas. No centro da estrela, algo diferente está acontecendo. O que é esse algo diferente? É uma reação nuclear. Bom, juntando esses dois fatos que eu acabei de falar, a gente pode dizer que as estrelas são principalmente compostas de hidrogênio. E esse hidrogênio ele é transformado em hélio através de reações nucleares. Essas reações, então, liberam energia, que cria uma pressão interna na estrela, que aí equilibra a força da gravidade, evitando que ela entre em colapso. Através da equação de equivalência massa e energia de Einstein, os físicos calcularam que a energia liberada poderia fornecer uma tremenda pressão de radiação para o exterior, permitindo que as estrelas brilhassem durante muito tempo e resistissem ao colapso causado pela gravidade. Bom, enquanto a maioria dos cientistas que estudavam esse problema estavam ocupados tentando compreender os detalhes das reações nucleares, Oppenheimer estava interessado em outro aspecto. E a pergunta que ele fazia era o seguinte: o que acontece quando uma estrela fica totalmente sem combustível nuclear? Quando a estrela fica sem combustível nuclear, a gravidade começa a fazer o núcleo da estrela se contrair. Esse processo aumenta a temperatura do núcleo, que pode levar à fusão de hélio, liberando ainda mais energia do que a fusão do hidrogênio liberava. Esse aumento repentino de temperatura
ocorre porque não tem tempo suficiente para o calor se dissipar para fora da estrela, o que faz com que ela se contraia rapidamente. Bom, para estrelas como o Sol, que não têm temperatura suficiente para iniciar outras reações nucleares, o núcleo continuará se contraindo até não poder mais. No entanto, existe um limite para o quão pequeno o núcleo pode ficar, determinado pela pressão de degenerência dos elétrons. Degenerência dos elétrons, pessoal, é um fenômeno da mecânica quântica que descreve a propriedade dos elétrons de ocuparem estados quânticos idênticos. Eu não vou detalhar isso demais, não, porque é algo muito complexo, mas fica a referência para que vocês, se quiserem, efetuem pesquisas para entender isso melhor. Bom, esse limite aí, chamado aí de limite de degenerência, é devido ao princípio de exclusão de Pauli, que afirma que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico. Por causa disso, os remanescentes estelares podem resistir ao colapso gravitacional. Bom, uma anã branca não pode ter uma massa ilimitada, pois acima de um certo limite, seu tamanho seria previsto como zero, o que não faz sentido algum. Gente, quando uma anã branca atinge uma densidade crítica, ela tem duas opções. A primeira é continuar ocorrendo reações nucleares, ou então ela continua, ou a segunda, né, é ela continuar e se colapsar, podendo se transformar em um buraco negro. Bom, esse limite de massa aí foi proposto por Chandrasekhar em 1930 e é conhecido, obviamente, como limite de Chandrasekhar. Bom, Oppenheimer, então, acabou considerando outro aspecto desse problema. O que acontece com essas estrelas massivas em que a temperatura e a densidade aumentam de maneira arbitrária depois de queimarem as fontes de combustível de hidrogênio e hélio? Claro que ele não conhecia todos os detalhes envolvidos, mas eu vou falar para que vocês entendam aqui, que é o seguinte: quando um enorme núcleo de carbono contrai, ele torna-se quente o suficiente para iniciar a fusão do carbono, criando elementos como o neon. À medida que o núcleo do neon se contrai e aquece, ele passa por um processo chamado captura de neon, transformando-se em oxigênio. Dessa vez, agora, o núcleo se contrai novamente, aumentando a temperatura, levando à fusão do oxigênio, produzindo elementos como silício e enxofre. À medida que o núcleo se contrai ainda mais e o oxigênio se esgota, ocorre a queima do silício, gerando elementos como o enxofre, argônio, cálcio, titânio, cromo, ferro e níquel. Bom, nesse ponto aí, o núcleo se torna inerte e sofrerá rapidamente o colapso. Aí, o que vai acontecer? Uma grande explosão em supernova. Bom, Oppenheimer, como eu disse, não conhecia todos esses detalhes, mas as conclusões a que ele chegou mudou para sempre os rumos da sua física. Segundo Oppenheimer, é o seguinte: não importa quais reações nucleares ocorram com a estrela, no fim, existe um limite. Todo o núcleo da estrela atua como um único núcleo atômico, e a massa desse núcleo atômico tem, inevitavelmente, um limite. A compressão de um próton e de um elétron sob temperatura e pressão suficientemente altas irá transformá-los em nêutron, por meio da captura de elétrons, liberando assim os famosos neutrinos. Uma das grandes ironias disso que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte: enquanto Oppenheimer e Snyder trabalhavam aí nesse artigo, que dependia tanto da teoria da relatividade geral, criada em 1915 para revelar ao mundo os buracos negros, o pai da relatividade, Albert Einstein, estava concluindo pesquisas destinadas a mostrar que os buracos negros não poderiam existir. Fantástico, né? A história, então, mostraria que Oppenheimer estava certo sobre os buracos negros. A gente sabe disso hoje, né? É muito legal. E aí eu queria falar para vocês uma outra coisa fantástica sobre Oppenheimer aí, é que em um outro estudo que eu considero muito complexo para a gente detalhar aqui, Oppenheimer e o físico canadense nascido na Rússia, George Volkoff, propuseram um modelo básico para estrelas de nêutrons,
que são estrelas frias não rotativas e com uma massa máxima. Esse modelo, que é chamado de limite de Thoma-Oppenheimer-Volkoff, ele, com base nas equações e métodos modernos, estima-se que a massa máxima para uma estrela de nêutrons não rotativa seja cerca de 2,2 a 2,9 vezes a massa do Sol. Pessoal, eu quis trazer esse vídeo para vocês aqui para a gente tirar um pouco dessa pecha do assassino Oppenheimer, né, do assassino em massa. Né? Na verdade, a contribuição mais duradoura de Oppenheimer para o mundo é, sem dúvida, no campo da astrofísica. Ele desenvolveu a estrutura teórica para a compreensão dos limites de massa que definem estrelas de nêutrons e buracos negros. E eu acho que, assim, nós que amamos a ciência deveríamos nos lembrar também de Oppenheimer. Quero saber o que vocês acharam do videozinho aí, acharam bacana, curtiram? Comenta aí pra gente. Gostou do filme? Quero saber também qual foi a sua opinião sobre Oppenheimer. Achei fantástico, eu quero saber a sua opinião. Fala aí pra gente. Bom, gente, quer ajudar o nosso canal? Curte o que a gente faz aqui? Então começa pelo seguinte, já senta o dedão no like aí, se você não sentou, que isso é muito importante para o canal aqui ganhar relevância no YouTube. Outra coisa, você está aí de clandestino, vê um videozinho aqui, de vez em quando, eu vou lá no net, o que está rolando, mas não é inscrito? Não, amigão, não faz isso não. Inscreve aqui para o YouTube entender que o canal é bacana, que a gente traz gente aqui para assistir, que gente que gosta de ciência, e começar a entregar o nosso canal para mais pessoas. Isso é muito importante, gente, não deixa de nos ajudar, não. Outra coisa aqui, muito legal para falar para vocês aqui, é o seguinte, outra forma de nos ajudar aqui, que seria incrível, é se tornar membro do canal. Isso mesmo, clicando aí no botão Seja Membro, você se torna espaçonauta de carteirinha a partir de R$ 4,99 por mês. Ah, né? R$ 4,99 por mês sabe quanto que dá por dia? 16 centavos. Mais barato do que uma bala. Tá? A última bala que eu comprei foi 20 centavos. Viu? Talvez aqui tenha inflacionado, mas é isso mesmo. E se tornando membro do canal, você obtém vários benefícios. Vê nossos vídeos primeiro, vai participar das lives próprias aí para os membros, vai participar de sorteios para membros, tem várias coisas bacanas. Grupo de WhatsApp com os membros. Então, ó, vem para cá, ser espaçonauta de carteirinha, estou te esperando, sou. Então é isso aí. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.